amigos, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos. Nós agradecemos a sua atenção, agradecemos a sua audiência, pedimos que você se inscreva se ainda não for inscrito, acione o sininho se já for inscrito para receber as novas notificações do canal e nos dê o like se achar que o trabalho vale a pena. Além disso, pedimos que compartilhe, se considerar que é útil para algum amigo ou amiga, fique à vontade e nos ajude a espalhar o nosso trabalho. Convido você para ter comigo aqui nessa manhã um contatozinho, uma rosquinha, um pão, o nosso cafezinho, se você tiver aí o leite, um chá, tudo bem. Para nós é uma alegria poder compartilhar contigo essa mesa nessa manhã de domingo para o nosso cafezinho breve, mas sempre muito gostoso. Nosso assunto de hoje é o homem bom e o ladrão, sobre um episódio acontecido com uma pessoa conhecida que, segundo diziam, foi muito impactante, mas o resultado final é que é surpreendente. Então nos lembramos desse episódio da nossa infância, isso é lá da década de 60, início da década de 60, quando se comentava largamente esse episódio. Vamos ao tema. Dizia na minha cidade, isso há coisa de 60 anos atrás, isso era do século passado, do milênio passado ainda, né? Que um determinado senhor, conhecido como Seu Dito, não sei se esse era o seu nome verdadeiro ou se era um outro nome, mas é um derivativo aí de Benedito, de Expedito, de nomes que terminam em ito, né, com essa terminação ito. Mas ele era muito conhecido, segundo diziam, da pessoa, porque era um homem muito comum na cidade, já era um homem já de uma certa idade, e ele era muito benquisto, além de um pedreiro fantástico, um marceneiro extraordinário, carpinteiro, ele era um faz-tudo. E era também um violonista excelente, era convidado para tocar no conjunto da cidade, na banda, nas procissões, e ele sempre muito elegante, fora do trabalho, daquela coisa natural de roupa suja de trabalho, ele era um homem muito elegante, abotoava o colarinho alto, tinha sempre manga comprida, e ele era, sobretudo, uma pessoa muito bem apresentável, além de muito educado, extraordinária pessoa. Diziam a respeito dele, e certa vez ele foi surpreendido por uma ocorrência desagradável na sua casa. Todas as manhãs, lá naquele tempo, o leiteiro entregava a garrafinha de leite, porque não tinha leite de saquinho nem de caixinha, era uma garrafa como essa, de vidro, e quando o leiteiro chegava na janela do freguês, ele batia 2, 3 vezes para dizer que o leite já estava na janela. O padeiro via antes ou um pouco depois, com o saquinho de pão, e ele fazia um barulho para o crepitar do saquinho, para que a pessoa, o freguês lá dentro da casa, soubesse que o pão também já estava na janela. Isso tudo era na altura de 4h30, 5 horas da manhã, era bem de madrugadinha. E naturalmente, àquela hora, o casal já estava de pé, tanto o Seu Dito quanto sua esposa, e eles já estavam de pé. Então ia lá, abria a janela, pegava o pão e o leite, já o cafezinho estava sendo feito, ela já preparava a marmita dele, porque trabalhava muito em obras rurais, né, fazendo galpões, barracões, casas, e ele pegava a casa do alicerce e entregava com todas as instalações prontas. Era um homem muito, assim, um profissional completo, além de muito digno e muito trabalhador. Então, todo dia, às 5 horas da manhã, já era de velho que eles estavam de pé na casa. Aí lá um belo dia, diziam naquela época, ele abriu a janela para pegar o leite e o pão e não tinha leite nem pão. Suspeitou que o leiteiro e o padeiro ainda não tivessem chegado, esperou um pouco, mas nada. Aí prestou atenção, comentou com a esposa falou, pode ser que eles tenham falhado, né? Mas ninguém deu satisfação.
Passou o outro dia, novamente sem pão nem leite. Aí ele tentou questionar, disse, não, estamos deixando lá todas as madrugadas. O pão e o leite estão chegando. Então ele, obviamente, suspeitou de que havia um ladrãozinho ocasional ali, roubando o seu leite e o seu pão. E ele falou com a esposa, depois dos 3, 4 dias dessa dúvida, né? Falou, velho, eu acho que eu vou ter que dar um encontrão com esse ladrão. Amanhã eu vou ficar de tucaia aqui. Você levanta mais cedo, eu também, prepara o café, prepara tudo. E aí ela falou, velho, não faz isso não. Eles se tratavam como velho e velha, mas não no sentido pejorativo, né? No sentido de serem antigos no relacionamento. E aí ela temperou com ele, velho, o ladrão pode estar armado, filho, e ele pode te pegar. Nós não estamos mais com ele, não temos mais força para essas coisas. E você sabe, ladrão é ladrão, ladrão não tem meio termo, você sabe que eles são muito perigosos. Então eu vou dizer para você, não faça isso. Porque ela temia que ele entrasse em uma batalha verbal, depois numa luta corporal, mas não era da natureza dele. Ele se virou para ela e falou, presta atenção nas coisas. Não somos nós que estamos roubando. Nós estamos comprando e pagando o pão que nós não estamos comendo, o leite que nós não estamos bebendo. Então, eu quero dizer para você que vamos dar um jeito, nós vamos dar um jeito. Fica tranquilo, Deus está do nosso lado, nós vamos fazer a coisa com jeito. E no outro dia pela manhã, assim eles fizeram, levantaram mais cedo, ela fez o café, já tinha preparado a marmita, para ele sair para a roça, levar o alimento, porque não dava para vir almoçar em casa. Então, ele ficou na janela esperando ali um sussurro, um gemido, um suspiro que fosse do hipotético ladrão, né, do suposto ladrão. Aí, de repente, ela ouviu o barulho na janela, a batidinha, né? Na janela era o leite. Ele falou, bom, o leite já chegou. Aí, logo em seguida, ele ouviu o crepitar do saquinho de pão. Ele falou, o pão já tá também na janela. Destramelou a janela, porque era tramela naquele tempo, né? Tranca e tramela. As casas eram protegidas assim. A tranca na porta ou mesmo na janela, era uma trava de ponta a ponta que não deixava a janela abrir. E a tramela, que fechava num determinado ponto, um pedaço de madeira talhada para isso. Então ele destramelou e ficou ouvindo. Quando ele ouviu o crepitar do saquinho na mão do ladrão, ele abriu a janela e virou-se para o ladrão e falou, bom dia. O ladrão não sabia o que fazer, se segurava, se tirava a mão, se entregava para ele de volta, se saía correndo com o saquinho de pão e a garrafinha de leite para ir embora para casa, mas como era uma pessoa já conhecida naquela região, ele ficou totalmente sem jeito. Senhor, pelo amor de Deus, me perdoe, porque eu sim roubei aí o seu pão e o leite, mas meus filhos estão passando fome, eu não tenho emprego, eu não consigo arranjar emprego. Cidade pequena, de fato, era bem difícil arranjar um emprego duradouro, não eram empreitadas, serviços assim, gerais, e ele não tinha uma profissão, aquele rapaz, mas ele tinha 3 filhos, me parece, e 2 filhos, coisa assim, e ele disse que os meninos pediam pão, leite, e ele não tinha como comprar. E ele viu lá na janela, usurpou, que não devia. Mas aí aquele senhor falou, mas você sabe que você não está fazendo coisa certa, né, rapaz? Mesmo que seus filhos estão... Pede, a gente pode até ajudar, mas roubar é muito feio, meu filho. Você é um rapaz novo, tem muita força. Eu já sou um homem já de idade e estou trabalhando. E o meu trabalho não é leve, não é trabalhinho de manual, não. É coisa bruta. E você pode fazer o mesmo para sustentar a sua família. Você concorda que não está certo? Ele falou, claro, senhor Tito, eu me envergonho e me arrependo muito de estar fazendo isso. Ele falou, então, você me disse que está sem serviço, que você quer trabalhar. Então eu vou te fazer uma proposta, rapaz. Se for verdade, se for sincero o que você está falando, você está empregado, mas o serviço você já sabe. É de servente pedreiro, ajudante carpinteiro, ajudante de marceneiro. É ajudante, você vai ter que pular miúdo comigo, que eu trabalho bastante. A minha tirada na tarefa é forte. Agora, se você estiver disposto, eu vou te dar um emprego. Ele falou, senhor Dito, se eu puder fazer isso para mim, eu vou, nossa senhora. Mas eu quero que primeiro o senhor me perdoe, porque eu tenho que ir lá na minha casa, eu quero ir embora, mas eu... Ele falou assim, não, eu te perdoei,
O senhor não vai me denunciar para a polícia? Não, não vamos mexer com polícia não, vamos resolver nós mesmos. E você diz que quer trabalhar, vou te dar um emprego. Então você vai correndo lá, avisa para sua esposa que hoje você não vai roubar e que você vai trabalhar. Você vai trabalhar, que você arranjou um emprego, né? E aí ele foi sair correndo para ir lá avisar a esposa, porque ele falou, 6 horas da manhã eu estou te esperando aqui. 6 horas eu estou na estrada. Se você vier, vai comigo. Se você não vier, você quebra a sua palavra comigo. E aí o rapaz foi sair correndo e falou, peraí, vem cá. O rapaz voltou apreensivo, preocupado, talvez um complemento de admoestação, né, de advertência. Aí quando o rapaz voltou, ele falou, pega esse leite, pega esse pão e leva para os seus filhos. Mas diga para tua esposa que esses não foram roubados, que eu te dei. Ele foi sair correndo com o leite e o pão para levar. Não acredito, ele falou, não, é isso mesmo que você está ouvindo. É isso mesmo? É isso mesmo. E ele foi sair correndo, o senhor chamou ele outra vez, ele mais preocupado ainda, falou, nossa, o que é agora? Né? Aí ele falou assim, leva também o café está prontinho, já leva para os meninos, deixa lá e pé para trás, rapaz, vem comigo. Diziam que ele trabalhou com esse seu dito muitos anos, hoje todos já estão falecidos, pelo que a gente ficou sabendo, e essa é verdade, essa história do seu dito, ela é espetacular, ela é fantástica. Porque depois o rapaz não roubou mais, foi trabalhar, a esposa ficou tranquila e feliz, porque viu que o marido arranjou uma forma inteligente de resolver a questão, mas não era só uma fórmula inteligente, era prudente e era sobretudo uma fórmula de dignidade, uma fórmula de amor, né? Porque ele foi amoroso apesar de toda a circunstância constrangedora, de todo o contraditório. Aquele rapaz, dizem, trabalhou um tempo com ele, né, depois tocou a vida, ele fez essa boa ação, essa caridade para aquele jovem, salvou-o de enganos, equívocos, quedas, e a história contava isso, e eu desde pequeno ouvi essa história. Então, acreditei na história como sendo uma história que pode ter acontecido de fato, porque davam como verdade, e ele era um homem digno e à altura desse tipo de comportamento. E eu me lembrei disso quando li recentemente, nas minhas pesquisas, sobre Jesus e os ladrões na cruz, né? Quando um homem bom estava crucificado entre 2 ladrões. Ali fala em alguns textos da Bíblia, do Novo Testamento, fala de Jesus e o bom ladrão, né? Não há bom ladrão. Ladrão não é bom, nenhum ladrão é bom. Quando usurpa, rouba, surrupia, como dizem, furta, assalta, seja o que for, isso é um comportamento extremamente nocivo, né, lesivo, e é uma atitude ignominiosa, tanto para quem pratica, e é sofrida para quem é vítima desse tipo de logro e tudo mais. Então ali, na verdade, essas traduções deveriam dizer que era um homem bom entre 2 ladrões. Um ladrão melhor intencionado que o outro, tudo bem, ele queria se redimir dos seus próprios erros, talvez por isso tenham confundido esse desejo de se melhorar com uma atitude bondosa. Na verdade, a atitude bondosa foi a do seu dito, que deu suporte para um indivíduo que estava caindo na cilada do logro, do roubo, por conta da miséria, da dificuldade, da privação. Nós também podemos nos inspirar, claro que não vamos ficar tentando confrontar ladrões, usurpadores, né? Nós vamos, pelo menos, naqueles casos que a gente conhece, em que as pessoas estão demasiadamente sofridas, tendo necessidades gigantescas, tentar assisti-las, ajudá-las de alguma maneira, para que elas não precisem recorrer a expediente tão danoso, tão triste, né? Então, muitas vezes, as pessoas pedem por esperteza, muitas vezes pedem por uma certa dose de malandragem, mas a maioria absoluta das pessoas que resolvem pedir alguma coisa, mormente de víveres, coisas de sobrevivência, essas pessoas estão pedindo com sinceridade em face das suas misérias, das suas necessidades. Então, me lembrei do homem bom e o ladrão, né? Um ladrão ocasional, eventual, na circunstância do seu dito. E me lembrei de Jesus, tendo misericórdia, tendo compaixão dos enganos que aquele homem vinha cometendo. O outro não se mexeu, não se manifestou, talvez por isso não tenha merecido uma análise, uma avaliação ou uma citação. Mas estava lá, Jesus entre 2 ladrões.
2 homens que foram presos, pilhados e crucificados pós-julgamento por conta dessa atividade infeliz. Mas um se arrependeu, pediu a Jesus misericórdia e não deixou de ser contemplado com a ideia de que teria a sua redenção, a sua oportunidade de se redimir. Então, antes que nós sejamos testemunhas desses roubos, desses assaltos, nós, com misericórdia, podemos ajudar as pessoas. Era apenas uma garrafa de leite e um saquinho de pão, mas era uma propriedade alheia. Isso não pertencia àquele rapaz. Pertencia o dia que o seu dito, segundo disseram, abriu o coração. Compreendendo a sua miséria, a sua dificuldade, podia tê-lo denunciado, podia tê-lo censurado, mas o convidou para uma nova vida através do trabalho, como aquele ladrão arrependido pedia a Jesus a oportunidade de uma nova chance no seu futuro espiritual. E o nosso futuro espiritual nos reserva as chances que precisamos, mas já podemos começar aqui na Terra a sermos mais atentos com as dores, dificuldades e misérias alheias. Ajudar é melhor do que depois lamentar. Ter sido roubado, ter sido assaltado, ou ouvir dizer que alguém passou por isso, que é muito triste, é lamentável, mas poder auxiliar é uma bênção de Deus. Amados, nosso cafezinho da manhã foi esse hoje. Lembrei-me dessa história, que de uma certa forma me impactou desde a minha infância e hoje comigo caminha na minha atividade espiritual junto aos irmãos de humanidade. Então, estamos todos envolvidos nessa nossa necessidade de praticar o amor através da doação, do auxílio e, sobretudo, da misericórdia, da compreensão para ajudar os irmãos a ultrapassarem as suas próprias dificuldades. Desejo que todos tenham se deleitado comigo aqui, eu com vocês aí no cafezinho da manhã, né? E que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado. Desejo que todos tenham um bom domingo. Fiquem em paz. Um beijo para todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.